quero convidar você neste momento a abrir a Bíblia em Mateus 27, verso 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este Jesus é o rei dos judeus, ou Jesus Nazareno, rei dos judeus. Amigo rádio ouvinte, a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo é a cruz. Sobre ela está escrito em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Infelizmente, pouco se menciona esse fato hoje em dia, e poucos compreendem, lamentavelmente, a profundidade dessa inscrição. O argumento de algumas pessoas de que Jesus foi rei dos judeus, mas não o é mais, porque eles não o aceitaram, este argumento é antibíblico e frágil. O seu significado é profundo e importante demais. Ele é o nosso rei em toda a sua plenitude. Vejamos a aliança perpétua que Deus fez com o povo de Israel, dizendo que Jesus seria o seu rei. Ele o foi e sempre o será, pois é um concerto imutável de Deus para com o seu povo, pois prevaleceu na antiga dispensação da lei e ainda hoje prevalece com Israel na nova aliança. Nenhum povo ou organização tem poder de anular essa divina aliança, nem o antigo e nem o novo Israel, que é a igreja de Deus. Deus não anula a sua aliança, jamais isso aconteceu. O profeta Jeremias declara que ele fará uma aliança eterna, mas tal pacto não anula os anteriores. De fato, todas as alianças de Deus são eternas, permanecem para sempre. Repetidas vezes, o Antigo Testamento faz referência à aliança divina como eficaz e para todo sempre. Quando Jesus foi crucificado, seus próprios conterrâneos gritavam estranhamente e conclamavam para que o seu sangue recaísse sobre suas cabeças e a dos seus filhos. Foi, sem dúvida, um irresponsável e terrível desejo. Por isso faz com que alguns desavisados cristãos de nossos dias pensem vingativamente nos judeus como os únicos culpados da morte de Jesus Cristo, sendo que eu também tenho culpa no cartório, você e todo ser humano que nasceu na origem do pecado. E alguns, odiando Israel, se satisfazem intimamente com os morticínios do povo judeu. Na Segunda Guerra Mundial, em lugar de oferecer-lhes o amor e a salvação em Cristo, que é o enfoque de sua pregação. Eu não entendo por que Martinho Lutero foi antissemita, se a nossa salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. Eu não entendo como um cristão autêntico consegue odiar um povo tão maravilhoso quanto o povo de Israel, que é a menina do olho de Deus, e além do mais, através de Israel que todas as nações seriam benditas em Abraão. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito triste as pessoas odiarem Israel, o povo tão amado por Deus. Por isso que muitos não prosperam na vida espiritual. Quem não ama Israel não progride na vida espiritual. É sempre aquele crente raquítico. Quando o cristão superficial, que é o crente fachada, o crente paraguaio que está cheio no Brasil e no mundo, especialmente na Europa e na outra América, quando lê essa escritura de Mateus 27, verso 40 a 43 de Mateus, sente-se justificado por sentimentos negativos que porventura venha a ter contra o povo de Israel. Alguns até chegam ao ponto de apoiar as barbaridades do holocausto daquele Hitler maldito. E tem alguns imbecis dizendo que Hitler vai estar conosco no céu. Eu não acredito na salvação de Hitler. Um homem, Adolf Hitler, foi o pior carrasco nazista que dizimou a vida de milhões de judeus. 6 milhões de judeus, salvo engano. No entanto,
próprio Jesus soluciona essa polêmica e deixa bem claro que o seu sangue na cruz não é sangue de vingança. Muito pelo contrário, representa bênção, amor e reconciliação. Possivelmente os judeus não se apercebem de que eles, íntima e profeticamente, anseiam por Jesus e por uma reconciliação no futuro que está profetizado em Zacarias 10 e 12. Acho que eu não errei a citação, não. Tanto pregando essa passagem. Vejam o que o Messias exclamou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amigo rádio ouvinte, isso é amor. Embora alguns cristãos achem que ele aí está se referindo apenas aos gentios que compactuavam com a morte de Jesus. É uma frágil interpretação essa de achar que é só Jesus está perdoando só os gentios. Mentira! Jesus estava perdoando os seus próprios algozes. É uma expressão frágil e antibíblica dizer que é porque os gentios interessava pouco saber acerca de Cristo e tal, mas isso não é verdade. A pergunta de Pilatos, um gentio percebe, olha que pergunta: sou eu por acaso um judeu? Contudo, nessa intercessão de Cristo ao Pai pelo seu perdão, ele estava incluindo gentios e judeus de qualquer povo ou nação, embora a maioria ali presentes fosse a sua própria gente, a qual dedicava todo o seu amor. A atitude do Salvador na morte de cruz é mais do que suficiente para que o povo judeu dos nossos dias se conscientize, uma vez por todas, que Jesus Cristo é de fato o Rei e é de fato o Messias. É necessário que se entenda que sua vinda a este mundo foi mesmo para ser crucificado, diz o cântico profético. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, ele veio para sofrer pelos nossos pecados. O interessante em todo este contexto é que pelo Antigo Testamento não existe em lugar nenhum situação diferente. Jesus veio primeiramente na sua vinda, a sua primeira vinda foi em graça para sofrer. Agora no futuro virá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Tudo que estava narrado e profetizado acerca do nascimento do Messias: eis com a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia cumpriu a risca na sua totalidade. E Jesus nasceu, veio para ser rei, mas foi rejeitado pelos homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No seu retorno futuro, antes dele vir reinar com os seus e governar com rigor os rebeldes impenitentes, ele virá até os ares para levar a sua noiva querida, porque encontraremos com ele, não é na terra como ensinam alguns imbecis por aí não, encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, isso por ocasião do arrebatamento da igreja, que é negado por uma grande gama de teólogos. Eu quero, quando chegar no céu, dizer para esse camarada cabeça dura: eu não lhe disse que era assim? Que seremos arrebatados no momento, no abrir e fechar de olhos, para o encontro com Jesus nos ares? Não está escrito? Será que vocês são cegos? Guias cegos. Negar o arrebatamento da igreja, o indivíduo que nega a volta de Jesus iminente é um guia cego. O Senhor guarda todos os que o amam, prova irretorquível de que não passaremos pela grande tribulação. Salmo de número 145, verso 20. E Apocalipse 2,10 diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora, não na hora, da hora é antes que o juízo seja desencadeado sobre o planeta Terra. O Senhor Jesus regressará até os ares para levar a sua noiva querida. Está perto, hein? Observemos que tanto o rei Davi quanto o profeta Isaías descrevem o aparecimento de Jesus no mundo de uma forma muito sublime. O Salmo 22, a profecia de um Messias sofredor, mas ao mesmo tempo vitorioso e triunfante. Davi apela para que o temamos e o glorifiquemos. A todos vós, descendentes de Jacó e de Israel,
Nessa volta de Cristo, a que se chama a segunda vinda, Isaías declara que Jerusalém será restituída à sua glória. Jerusalém terrestre, tá? Seus cabeça dura. A Jerusalém terrestre será restituída à sua glória e todas as nações seguirão a luz e os reis ao resplendor que te nasceu, o resplendor de Jesus Cristo, Messias. Será que nunca lestes Isaías 60, verso 3? Fizemos uma palestra sobre esse texto numa determinada localidade, baseada no Salmo 110, que fala desse reino sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o reino mediador e davídico. E deixamos claro que na Bíblia não há referência apenas a uma segunda vinda de Cristo. Deixamos claro que a segunda vinda de Cristo possui duas etapas, sendo que na primeira etapa virá até aos ares, até as nuvens, e nós o encontraremos com ele nos ares. Ele virá entre nuvens. O texto é peremptório. É claro, qualquer pessoa entende que ele voltará até as nuvens e nós o encontraremos com ele nos ares. O aparecimento de Jesus, ele não conforma com a ideia de que é um todo. Ele ainda não retornou. Um absurdo, gente tola ensinando nas redes sociais que Jesus retornou no ano 70. Só se Jesus é o Nero deles. Porque pelo que eu sou informado, Jesus ainda não veio. Ele prometeu: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Embora a maioria das pessoas não saibam disso, Israel aceitará o Mestre. Sim, mas tal aceitação será de acordo com o que disse Isaías capítulo 2, onde há um apelo para que Israel, para que aceite ao Messias e ande na luz do Senhor. E para isso Deus enviará um espírito de súplica e de pranto sobre toda a nação. E eles prantearão como a mãe pranteia pela morte do filho primogênito. Não só os livros de Salmos e Isaías, mas toda a Bíblia faz referência ao fato de que o Messias virá como rei. Não só para salvar Israel das mãos dos seus opressores, mas para estabelecer o seu reino milenar para toda a humanidade, quando ele dominará de mar a mar até os confins da terra, quando os reis e príncipes virão curvar-se sob seu mando, quando toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este é um acontecimento irrevogável que atingirá o nosso povo e que nós, os cristãos, que fazemos parte da noiva querida, esperamos com muita alegria, principalmente porque ele já nos perdoou na cruz. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é porque ele passou uma borracha em todas as barbáries que homens cruéis e malvados fizeram contra ele, sendo ele inocente. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Outro aspecto bastante significativo desse episódio no Calvário é que Deus colocou uma venda nos olhos de Israel e só o Messias pode retirá-la. Eu já disse isso para um judeu, baseado em Romanos 11, verso 10. Como eu fico feliz quando eu encontro um judeu. É maravilhoso poder falar dessas verdades, e a maioria dos que eu já conversei, todos chegaram a um consenso de que de fato Jesus Cristo é verdadeiramente o enviado dos céus. Meu tempo acabou. Vou deixar esse assunto palpitante para amanhã. Eu estava ansioso para trazer esse assunto do rádio. Que Deus nos abençoe. Amém.